Salve galera, Breno Azevedo na área. Nesse vídeo eu vou ser extremamente direto ao ponto e expor alguns perigos reais que você assume ao decidir utilizar a tão famosa, a tão hypada Retatrutida. Para quem não me conhece, eu sou Breno Azevedo, coach focado em alta performance, trabalho com indivíduos iniciantes, intermediários, avançados, pessoas que buscam otimizar a saúde, mas claro, buscando também a estética alinhada a todo esse processo. A gente analisa diversos marcadores para saber como o seu organismo está por dentro e principalmente a sua saúde. Padronizamos a sua dieta alinhada ao seu paladar para que você consiga segui-la por mais tempo possível, porque a gente sabe que apenas a adesão ao plano alimentar, treino, protocolo, enfim, ao longo do tempo é o que vai te deixar mais saudável e, claro, te fazer com que você alcance o seu objetivo estético principalmente. Então, caso você esteja flertando com algum GLP-1, GIP, glucagon, retatrutida e todos esses outros peptídeos que a gente tem disponível hoje para otimizar a performance e muitas das vezes a sua saúde, mas está apenas pensando em copiar aquele protocolo suspeito que um bodybuilder com a biologia e a fisiologia totalmente diferente da sua está relatando, aqui em diversos vídeos do YouTube. Esse é o motivo principal de eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo, Não fique flertando com esse tipo de protocolo, que a grande chance é que ele não surtirá efeitos a nível de estética, que basicamente é o que você busca, e pode sim piorar bastante a sua saúde. Estamos falando de um composto, um peptídeo extremamente potente em relação à perda de peso e diversos outros benefícios fisiológicos, metabólicos, que eu vou detalhar amplamente ao decorrer desse vídeo, Se você já me segue, você está cansado de saber que eu já produzi diversos conteúdos em relação a essa nova inovação da medicina, E sempre eu reforço um ponto importante: eu não gosto de chamar a retatrutida de medicamento, de remédio, porque ela simplesmente não atua como um fármaco convencional que você compra em farmácia, A diferença básica é justamente a via de ação. Enquanto um remédio, por muitas das vezes, ele age diretamente no sintoma, o peptídeo ele atua por sinalização. Ele desperta no seu corpo uma função que a sua biologia ela já realizava de uma maneira natural, vamos dizer assim, e que por algum motivo, estresse metabólico, fisiológico, ao longo do tempo, o seu corpo ele parou de exercer essa sinalização de forma natural. Então o peptídeo ele basicamente ele entra para reestabelecer essas conexões e instaurar a ordem natural das coisas. Agora, o motivo real de eu estar fazendo esse vídeo é porque justamente tem me chamado a atenção e preocupado em alguns relatos, é justamente comentários que deixam aqui em alguns dos vídeos passados que eu já fiz sobre a retatrutida, da galera que quer fazer ou já está fazendo a utilização da retatrutida, e muitas das vezes as pessoas estão achando que combinar esses dois compostos vai ter um benefício maior. A gente já sabe que a Eli Lilly ainda não finalizou os estudos, porém a gente não pode, de maneira ignorante, fechar os olhos para a realidade que a gente sabe que acontece, O mercado paralelo ele existe, Quando uma molécula dessa magnitude, prometendo diversos benefícios, ela surge, a produção independente ela começa. Todo mundo já sabe que China e Índia são os maiores produtores, de insumo de medicamento para o mundo inteiro. Então, eles já estão fabricando, já estão comercializando, Claro, isso acontece no mercado paralelo, mas a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira e simplesmente fingir que isso não existe. Porém, o erro fatal, o mais grave que eu vejo as pessoas cometendo é justamente misturar Monjaro com a retatrutida, achando que está simplesmente somando os efeitos que vai atingir um resultado melhor. O que acontece na prática, na maioria dos casos, é que a pessoa estava utilizando o Monjaro, a tirzepatida, e por algum motivo que a gente já está cansado de saber, justamente porque os estudos eles prometem benefícios muito maiores em um período de tempo reduzido, ela faz a migração para a retatrutida, Porém, o que ela não tem é essa supressão de apetite muito forte, que eu já disse que no Monjaro ele é cerca de 5 vezes mais forte em comparação da retatrutida. Porém, se você não sabe, isso foi feito de maneira proposital. Os engenheiros que trabalham em cima dessa molécula, que ainda não finalizaram toda a fase de estudos, eles quiseram de maneira proposital não deixar a supressão de apetite tão forte via pulso do GLP-1, que daqui a pouco eu já vou te explicar como que funciona. Então, a retatrutida, ela não foi feita para você olhar para um prato de comida e simplesmente sentir nojo porque aquilo dali tem frango e arroz e comida saudável e você ficar horas e horas sem comer. Não foi esse o objetivo dos engenheiros que fabricaram e estão trabalhando em cima dessa molécula. Então, saiba que ao fazer a migração do Monjaro para a retatrutida, a supressão de apetite ela vai ser mais fraca. O meu objetivo hoje é justamente desconstruir esse erro, te mostrar exatamente
o que você precisa fazer quando tiver acesso à retatrutida, como você deve se preparar, como você deve analisar e, claro, se faz sentido ou não para o seu objetivo. Até o final desse vídeo você vai entender o time correto, né, a fisiologia por trás de todo esse processo, né, e por que é tão inegociável você ter um acompanhamento, né, de um profissional que entenda, né, de maneira prática e teórica como que essas moléculas elas funcionam, né, e como principalmente ajustar a dose a cada caso. Caso contrário, você vai colocar a sua saúde em risco, possivelmente você vai sofrer diversos efeitos colaterais, você vai gastar tempo, dinheiro e não vai ter o resultado que você tanto busca. Então, para que isso não aconteça, é muito simples. Basta você acessar o meu link, né? Você vai cair direto no meu site, vai escolher o plano que melhor se adequa à sua rotina, né? Ao seu bolso principalmente. Se quiser, me chama para a gente conversar e alinhar o melhor plano para você. Agora tem algo interessante, né? Porque todo mundo está querendo fazer essa troca, né? Simples, né? Se você analisou os novos estudos da Lilly, né, lançado nesse ensaio Triumph 4, né, que foi o último, né, e o mais recente. Se você sofre de dor no joelho, né, ou tem osteoartrite, possivelmente você está muito animado, né, eles descobriram basicamente que 70% dos participantes, eles relataram não ter mais dor no joelho, né. Em outros casos, essa dor ela reduziu substancialmente ou desapareceu de maneira completa. A gente sabe que dor é um dos maiores impedimentos para que você consiga praticar atividade física e para que você tenha minimamente qualidade de vida. E fatalmente a razão pela qual essas moléculas, né, todos esses peptídeos, eles são tão poderosos é porque eles atuam em múltiplas vias metabólicas. Não se trata apenas de perda de peso, né? É um reset completo, né, em toda a sua estrutura metabólica para que você se torne um ser humano muito mais otimizado a nível biológico. Perceba que até agora eu não falei sobre perda de peso, né, que é justamente o fator que mais atrai quem quer fazer essa transição. Justamente porque a retatrutida, de uma maneira única, ela conseguiu demonstrar, né, lá nos estudos Triumph 4, uma perda de peso muito superior em comparação com o Mounjaro e em tempo reduzido. Mas a gente precisa entender a fisiologia por trás desse composto. Nos estudos, quem utilizou a retatrutida perdeu muito mais gordura do que tecido muscular. Foi uma perda muito mais sustentável. Lá na primeira leva, né, quando a gente teve o primeiro acesso com a vinda do Ozempic, né, com o análogo simples, GLP-1, né, nós obtivemos perda de peso, foi algo inovador. Já na segunda era, com o Mounjaro, nós tivemos uma perda de peso um pouco mais expressiva. Porém, eles notaram que tinham um problema com esse composto, né, porque boa parte desse peso perdido provinha de massa muscular. E a gente sabe que, caso você queira ter um declínio de vida, você precisa perder músculo. Não é algo interessante. Então, todo mundo, né, todos os engenheiros, eles começaram a perceber que mesmo essa galera estando perdendo peso e melhorando diversos outros marcadores, boa parte desse peso provinha de massa muscular, o seu tecido mais valioso, e você não quer abrir mão. Não adianta que você argumente para mim, né, em relação à estética. Eu não ligo para ficar fortão. Não é sobre ficar fortão. É preservar o tecido que mais te dá longevidade, ok? E é justamente aí que entra a retatrutida, como se fosse uma chavinha mestra, né? Ela desbloqueia e otimiza todo o seu metabolismo, a sua função mitocondrial, controle de glicemia e, principalmente, ela garante a preservação da massa muscular, graças ao terceiro agonista, glucagon. Mas voltando um pouquinho, né, à fisiologia, né, quando a gente pensa lá no GLP-1, basicamente, se você não sabe, ele sinaliza para o seu corpo que você já está saciado. Fecha a boca, larga o garfo, nós já estamos satisfeitos, você não precisa comer mais. Ele é um agonista, né, que estimula esse receptor. E se a gente for pensar no ponto de vista evolutivo, nós passamos 2 milhões de anos, né, caçando, sem saber se a gente teria ou não a próxima refeição, se a gente ia viver ou não, né? Se a gente for analisar lá os antigos caçadores-coletores, o medo constante, né, era justamente se eles iam morrer de fome. Hoje é muito mais provável que a gente morra de obesidade. Então, pensando nesse sinal que o GLP-1 traz, desligar esse ruído mental, essa conversa constante sobre comida, te dá uma liberdade absurda, né, de você conseguir manter a adesão na sua dieta. Você não está trabalhando e pensando na próxima refeição, pensando na geladeira que está logo ali. Você consegue facilmente desempenhar todas as suas funções diárias, você consegue treinar e principalmente você consegue se manter adepto num déficit calórico, o que vai te proporcionar perda de peso, perda de gordura e, claro, se você tiver o estímulo exógeno de treinamento, o seu físico ele vai melhorar a nível de estética. Mas os benefícios do GLP-1, eles não são simplesmente atraso do esvaziamento gástrico e diminuição daquela sensação de vontade de comer. Não, existem estudos apontando que o GLP-1 ele atua até na reversão do declínio cognitivo, né? Então você já começa a pensar em doenças como Alzheimer e como esses compostos, como esses peptídeos, eles podem ser benéficos fora dessa ideia de simplesmente perda de peso, né? E a gente já sabe também que o GLP-1 ele atua no seu rim, no seu coração, fazendo uma blindagem cardíaca e também no cérebro, como eu acabei de mencionar. Já com a vinda inovadora do Mounjaro, né, a tirzepatida, eles adicionaram nessa equação, além do GLP-1, colocaram o GIP,
polipeptídeo inibitório gástrico, né? E qual que é a função do GIP, Breno? Basicamente, é fazer com que a sua insulina ela trabalhe de maneira mais assertiva, né? A função do GIP é muito simples, né? É pegar todo aquele açúcar presente na sua corrente sanguínea e transportar diretamente para a célula, né? Não deixando nada na sua corrente sanguínea, porque você não quer que fique açúcar na sua corrente sanguínea para você não se tornar um diabético e ter diversas outras doenças. O GIP, ele ativa a via da insulina e melhora esse transporte via GLUT4. É como se fosse um atirador de elite bem treinado, que consegue mirar o alvo e esse atirador ele não erra nenhum tiro. É basicamente isso que o GIP faz muito bem. O grande problema é que quando você está utilizando a tisepatida, muitas pessoas esquecem de comer, né? Elas negligenciam por completo, né, todo o estilo de vida, né? Aquela ideia de bater macros e calorias. E se você não tem um profissional a te orientar nesse sentido, você acha que é vantagem ficar sem comer por horas, e não é. Já a retatrutida, ela muda essa equação. Com a presença ativa do glucagon, o seu gasto energético lá no fígado, ele começa a impulsionar a atividade mitocondrial, né, que são as usinas de energia do nosso corpo, aquilo que te faz produzir mais ATP e gastar mais calorias. Então, quando você tem o glucagon presente nessa equação, é basicamente uma mensagem direta para o seu fígado, ordenando que o seu fígado comece a gerar energia de alguma fonte, seja glicogênio hepático, e quando não há glicogênio hepático presente no seu organismo, seja feita a retirada de energia da gordura. Então, o fígado começa a liberar ácido gráfico presente no seu tecido adiposo, e esse tecido adiposo ele é utilizado como combustível energético para todas as suas funções, e principalmente para os seus exercícios. Mas tem muita gente que a gente sabe que não treina, né? Então, essas pessoas que não treinam, né, essas pessoas que participavam desses estudos, né, pessoas com 100, com 150 quilos, imagina o benefício, né, que basicamente não é isso que eu estou te orientando, né, eu me sinto até mal, eu tenho que ter um pouco de cuidado em extrapolar, né, em te passar essa informação, mas as pessoas dos estudos, elas não são ativas, né, ou pelo menos elas não eram. Então, pessoas que não são ativas, que têm um sobrepeso, que têm uma obesidade, elas conseguirem perder peso, elas conseguirem emagrecer e preservar a massa muscular, mesmo não treinando, é um puta de um feito. Então é justamente isso que a gente está falando. Agora não é para você ser um preguiçoso, né, e tentar replicar essa mesma abordagem, porque já que você tem um peptídeo tão poderoso que otimiza a perda de gordura via glucagon e ainda assim faz com que a sua massa muscular seja preservada, o mais inteligente é que você treine, é que você faça dieta, agora você consegue comer, consegue bater os seus macros. Justamente porque a retatrutida ela não é tão forte quanto ao pulso via GLP-1 na inibição do apetite, você consegue fazer sua dieta, então você não tem mais aquele ruído mental, mas sim você consegue bater macros e calorias, e você tem uma otimização metabólica, o seu corpo ele está reprogramado, então faz muito sentido você utilizar isso como algo que vai potencializar os seus resultados e não aquilo que vai te resguardar e deixar naquela zona de conforto. Não vou treinar porque eu tenho um peptídeo que vai fazer com que eu queime gordura e preserve massa muscular mesmo sentado no sofá assistindo um vídeo do Breno. Não cai nessa besteira. Agora a gente precisa prestar bastante atenção justamente nessa transição de medicações. A gente está falando de compostos que possuem uma meia-vida relativamente longa, né, entre 6 a 7 dias. Então, se você vem de uma utilização contínua e imediatamente faz um empilhamento, né? Pô, tá tomando Mounjaro num dia, no outro a retatrutida chegou, eu já vou aplicar, então você está empilhando dose, fatalmente você vai saturar aquele sinal, né, de via GLP-1. Você vai ter uma inibição de apetite muito forte e, consequentemente, possíveis colaterais. Quando a gente vai lá para os estudos, né, o estudo Triumph 4, ele trouxe um alerta bem crítico em relação à dose, quando a gente está falando sobre a retatrutida. A dose máxima foram 12 miligramas, né, lá nas últimas semanas, e os pacientes que chegaram nessa dose, eles tiveram os resultados mais robustos, principalmente em relação à perda de peso. Porém, em contrapartida, os colaterais eles também foram impressionantes, justamente porque a gente está falando de uma dose muito extrema, né? Eu nem consigo imaginar 12 miligramas de retatrutida, o que causa a nível de colaterais. Só para você ter uma ideia dos números, nessas doses mais altas, né, de 12 miligramas, diversos problemas. Mais de 20% dos participantes eles relataram náuseas constantes. Na verdade, né, os números eles chegaram até 43% ou 44% em alguns grupos específicos. Cerca de 35% a 37% desses participantes tiveram diarreia. Mas aí você está pensando, não foi tão relevante assim, 40%, 30%. Se retirarem do seu salário 40%, 30%, você ia ficar feliz? Óbvio que não. Então sim, são números expressivos e a gente precisa analisar isso com um pouco de cautela. Houve relatos também, né, de um certo problema na pele, né, uma sensação de que as pessoas descreviam como uma certa sensibilidade, uma queimação, algo chamado de disestesia, salvo engano. E a gente teve também alguns participantes que simplesmente abandonaram os estudos, né, mas isso ocorreu na maioria das vezes por conta do peso perdido que estava sendo absurdo, né? Então alguns participantes simplesmente decidiram largar porque estavam perdendo peso demais. O grande problema é que a medicina tradicional, ela transforma todos esses achados, né, que obtiveram nesses estudos
e pegam isso e colocam como se fosse um protocolo único. Então você tem muitas das vezes pessoas com jaleco branco que analisam estudos, e eu não estou falando que eles não fazem, mas que trazem esse protocolo engessado que foram feitos lá nos estudos com pacientes pesando 100, 150 quilos, para pessoas comuns que simplesmente querem reconfigurar o metabolismo, para pessoas que querem perder 5, 10 quilos. Então, o protocolo ele nunca deve ser feito de maneira engessada. Você não deve seguir cegamente, né, uma titulação de dose agressiva, 2, 4, 6, 9, 12. Não, isso é algo totalmente individual. Já nas doses de 9 miligramas, né, na dosagem abaixo ali da dose máxima utilizada nesses estudos, nós tivemos menos efeitos colaterais, porém os resultados eles não foram tão robustos quando em comparação a 12 miligramas, isso é óbvio. Porém, eu sou muito mais adepto a essa abordagem, né, devagar e sempre, do que você começar com o pé lá no fundo do acelerador e sofrer diversos efeitos colaterais. Quando a retatutida ela estiver na sua mão, garanta que você tenha um profissional que saiba e que compreenda principalmente todo o mecanismo de ação. Você não vai querer superestimular as vias de GLP-1 e GIP para parar o seu estômago, né, com uma gastroparetesia. O objetivo é simplesmente você otimizar o processo de perda de peso e se manter nas suas funções diárias. Você não está apagando incêndio, você não está apostando uma corrida. Titulação de dose é individual e você deve sim ter o acompanhamento de quem conhece e que entende todos os outros fatores atrelados à sua rotina, que vai influenciar diretamente no uso do medicamento. O primeiro passo que você deve dar quando tiver acesso à retatutida não é aplicar o composto, é realizar os seus exames de sangue. É justamente aí que entra a minha consultoria, que eu já falei, que vai estar anexado aqui abaixo. Eu e minha equipe, a gente analisa diversos marcadores, diversos exames de sangue, para justamente saber como está a sua saúde intestinal, as suas vias metabólicas, né, através de exames de urina, até exposição a fungos e toxinas que possam interferir na sua saúde futura. Toda a estratégia que eu utilizo na minha consultoria, ela é simplesmente baseada na otimização do seu cérebro, da sua massa muscular, do seu sistema cardiovascular, da sua saúde como um todo, não puramente estética. Eu quero que você, antes de perder peso na balança, se sinta bem, né? Tenha uma estética agradável, né, naquilo que está ali como seu objetivo. E claro, para que você consiga performar, para que você consiga treinar minimamente bem, fazer o seu cardio, fazer o seu treino, puxar o seu ferro, né? Alcançar o seu melhor futuro pensando em longevidade, sem comprometer e sem colocar em risco a sua saúde. É justamente isso que eu e a minha equipe fazemos de uma maneira excelente. Eu sou Breno Azevedo. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like, certifique, né, que você está inscrito no canal, me dá essa forcinha e, claro, compartilhe com quem precisa saber disso. Valeu!